Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Hoje eu quero falar aqui sobre Copa do Mundo, né? Não é muito sobre não é sobre o Brasil, né? Que inclusive vai enfrentar a Noruega, né? Brasil que está evoluindo pouquinho em pouquinho, né? Não dá para negar que há um certo otimismo, né? Mas ainda acho que Brasil, não sei. Eu tô um pouco pés no chão com isso. Prefiro não dedicar muito minhas esperanças, porque, né, enfim, né? Mas eu não quero falar de Brasil hoje. Eu queria, porque aqui nesse canal, gente, sinceramente, assim, eu sempre busco desabafar, né? Eu particularmente o que penso e tudo, né? E muitas vezes falar o que achei das corridas de Fórmula 1 e tudo, né? Acho que eu não faço nada disso por visualização, não faço nada disso por monetização nem nada. Acho que faço isso mais como para ter um lugar assim para poder falar, né? Como se diz, né? E eu queria muito falar hoje com vocês sobre Copa do Mundo, né? Como um todo, né? Copa do Mundo, gente, é assim, o que eu vou falar hoje aqui é minha opinião, tá? Eu particularmente tenho essa opinião, né? Como eu sempre falo, posso estar certo, posso estar errado, mas o que importa mesmo é que é minha humilde opinião. O que eu queria falar aqui hoje é que o que é Copa do Mundo para mim? Por que eu sou tão encantado com uma competição chamada Copa do Mundo? Eu me encanto porque, além de ser um evento que só ocorre de 4 em 4 anos, eu acho que isso só aumenta a expectativa em cima dessa competição, né? Só coloca essa competição muito acima das demais, né? Eu acho que envolve uma questão de paixão, eu acho que envolve uma questão de amor, envolve uma questão de dar tudo que pode. Eu acho que envolve uma série de fatores, principalmente emocionais. E a partir do momento onde essa é a minha interpretação sobre o que é Copa do Mundo. E a partir do instante onde você está representando o seu país ali em campo, acho que você tem que honrar a camisa que você veste. Porque eu me encanto muito por isso, sabe? Assim, eu me encanto muito com essa representatividade, né? Eu sou um cara assim que particularmente me encanto muito assim com a representatividade muitas vezes que as seleções têm, né? A gente vê muito, principalmente nessa Copa do Mundo com mais times, a gente vê muito times assim, países, quer dizer, que mal a gente nem conhecia. Eu sei que talvez foi as minhas faltas de atenção em geografia nos meus anos fazendo escola, mais especificamente geografia, mas eu não conhecia Curaçao, eu não conhecia Cabo Verde, né? Enfim, eu não conhecia algum um monte aí de países, né? E acho que eu não estou muito, né? Não estou muito atrás, porque acho que muita gente também acho que não conhecia. Mas enfim, não é nem esse o ponto. E o que eu vejo nesses times? A gente vê uma dedicação ímpar desses caras, né? Porque esses caras não têm fama, esses, ca é, esses caras, qualquer coisa que acontece, o fato de estarem lá já é uma representatividade, né? E acho isso muito bonito, sabe, de se ver, sabe? Essa representatividade. Oh, meu Deus. Opa, foi mal, gente. O celular acabou dando uma pausa aqui, eu não sei por que diabos ele fez isso. Ainda bem que eu tenho câmera frontal pra ver isso. Mas enfim, então, o que eu estava dizendo, gente, o porquê eu amar tanto assim Copa do Mundo é muito pela questão da representatividade, né? Porque acho que isso mostra a todo mundo o que é lidar com pressão, né? Porque um erro em Copas do Mundo é muito significativo, né? Um erro pode tornar qualquer jogador aí um herói ou qualquer jogador aí um vilão, né? E levando em consideração do significado de Copa do Mundo, eu vi ontem uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi, né? Lembrando, mais uma vez tenho que dizer a minha opinião, tá? E isso é uma particularidade minha, né? Talvez vocês aí que estejam vendo possam pensar diferente. Mas assim, eu
no Brasil, gente, o Brasil ele é muito... A Alemanha, a seleção da Alemanha no Brasil, ela é uma seleção muito odiada, né? Principalmente por aquela vergonha, né? As pessoas têm raiva da Alemanha, sendo que, na verdade, os que deveriam se envergonhar de se olhar no espelho, os que não deveriam, os que não tiveram a mínima dignidade, foram os jogadores brasileiros naquele jogo, né? Eu odeio, claro que a gente tem uma certa torcida para a Alemanha perder e tudo, muito por conta disso, né? E também porque é uma seleção gigante, e quanto menos favoritas estiver na disputa, melhor, né? Melhor, para ver uma mínima chance, pra, sei lá, quem sabe, né? Conquistar alguma coisa, né? Mas eu acho honestamente que as pessoas têm que pensar assim que os frouxos, os bundões, foram os jogadores brasileiros daquele fatídico 2004, daquele fatídico dia do 7-1, né? Aqueles frouxos, vagabundos e sem vergonha que, né, tava fazendo isso aqui, ó, né, pra força Neymar e tudo, né? Pra mim, são aqueles frouxos que são os principais responsáveis pela maior vergonha que eu já vi na minha vida no futebol, né? A Alemanha simplesmente fez o dela, ela fez o que ela tinha que fazer, né? E eu não tô defendendo a Alemanha aqui não, porque, né, acho assim também que, claro que a gente cria um certo reiterismo pela Alemanha, né? Mas culpar a Alemanha unicamente por aquilo, não dá, eu simplesmente não consigo. O que eu quero dizer nisso tudo, gente, é que eu acho que entra muito uma questão de quando esses jogadores estão em campo, eles estão representando uma nação. E ontem, na disputa da Alemanha com o Paraguai, eu vi uma das maiores vergonhas que eu já pude ver. Uma das, não é a mais, né? Porque a mais é o 7-1, né? De 2014. Eu vi simplesmente Alemanha e Paraguai 1-1, né? Até aí não é tão vergonhoso, gente, porque se a gente olhar bem, o futebol hoje é muito nivelado, né? Há quem goste disso e há quem não goste, né? Há uma diferença muito pequena entre as favoritas e aquelas equipes que causam trabalho, né? Hoje em dia não é igual, talvez, alguns anos atrás, onde a disparidade das equipes maiores eram muito superiores às equipes medianas no futebol. Hoje o futebol está muito nivelado, né? E isso é uma coisa boa. Para alguns é ruim, mas eu, pessoalmente, acho isso bom. Acho que isso dá um cenário mais hipotético, um cenário mais inimaginável, né? Que nem a gente está vendo Cabo Verde e Coração nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Ao mesmo tempo que o Uruguai, por exemplo, é uma outra vergonha nessa Copa do Mundo, já está em casa já, né? Então isso envolve muito uma questão de hombridade, envolve muito uma questão de dignidade, de exercer a profissão que o cara nasceu para fazer e usar isso representando a sua nação, né? E ontem, na decisão de pênaltis, mais especificamente para a sexta cobrança, né, entre Alemanha e Paraguai, o Kimmich, né, o capitão da seleção alemã, né, ele simplesmente chega em alguns jogadores que ainda não haviam cobrado, perguntou: você vai bater? E ali estavam alguns jogadores que disseram não, né? Alguns ali são jovens, alguns jogadores ali são jovens, né? E esses caras, esses jovens, eu até passo um certo pano, porque eles são jovens, eles não têm experiência, a pressão ainda é um trabalho para eles, né? Eles ainda vão um dia representar a seleção com uma experiência e tudo, porque hoje são garotos muito jovens e tudo mais. Eu não estou passando pano para eles estão errados, porque a partir do momento onde você está lá, eu acho que você, já falei aqui, tem que representar a sua seleção, né? Você tem que lidar com uma pressão, sabe por quê? Porque isso faz parte do futebol. Isso faz parte desta beleza chamada futebol. Você saber representar a sua seleção não só pelo seu talento, mas por você saber demonstrar seu talento sobre uma intensa pressão. E esses jogadores aí estão errados de
Recusaram em bater pênaltis. Eles estão com medo, mas assim, mas é uma particularidade deles. É muito melhor eles recusarem do que simplesmente ir lá e errar, né? Eu sou do seguinte, erra quem bate, né? Erra quem bate, né? Ali é uma loteria, né? O jogador pode jogar para o meio, pode jogar para a esquerda, pode jogar para a direita, e aí cabe ao jogador lidar com isso, né? E aí foi um jogador chamado Jonathan Tah para disputar, para realizar essa batida, né? Jogador que inclusive ganhou muito meu respeito por isso, né? Talvez não tenha feito dos melhores jogos, talvez não, mas eu acho que ele representou muito ali, na minha humilde opinião, mais pela questão da atitude, mais pela questão assim de ele ter ido lá e falar assim, eles não querem bater, então eu vou lá e bato, né? Sendo que o cara jamais em sua vida profissional nunca bateu um pênalti. É uma atitude arriscada? É. Mas eu acho que se ele, com sua zero experiência, vai lá bater o pênalti, é porque ele sabe o escudo que ele carrega. Ele sabe o país que ele representa, né? E aí ele foi lá, claro, não deu outra, infelizmente, ou felizmente, vai de cada um, né? Ele errou, né? E aí o Paraguai acaba vencendo. E aqui vai a minha crítica ao senhor Leon Goretzka, né? Que é muito conhecido aí por ter um fã, por ter um fã que enche o saco dele, né? Ter um fã que enche o saco, né? Goretzka! Meu Deus do céu. Isso até nem é proposital, né? Inclusive é porque esse Goretzka, ele simplesmente falam que é porque ele nunca ia ali para receber os fãs. Aí esse fã irritado com isso resolveu entrar na provocação, né? Até que ele enfim conseguiu ser atendido pelo Goretzka, né? Mas por que a minha crítica em especial vai para esses caras, para esse cara aqui? Porque a gente está falando de alguém que já participou de outras Copas, né? E eu nem entro nos detalhes, tá, gente, aqui de derrotas da Alemanha em outras Copas e tudo, porque a Alemanha, depois do 7-1, ela nunca mais foi a mesma, né? Ela nunca mais conseguiu ter o mesmo nível, né? A Alemanha foi, inclusive, eliminada na fase de grupos em 2018, foi eliminada na fase de grupos da Copa de 2022, e nessa, ela, enfim, tinha feito algo a mais do que isso e foi eliminada logo na primeira disputa, né? De mata-mata, né? E aí, o senhor Goretzka, o Kimmich, né, que é o capitão, chega nesses jogadores e lá está o Goretzka, que é um dos que não bateu, e pergunta a ele, 2 vezes inclusive, você vai bater? Ele disse, não. Aí entra muito o que eu quero falar aqui, gente. Qual o nível de representatividade de um jogador desse? Imagina algum jogador daqui do Brasil ir para isso, né? Partir a esse tipo de pensamento ridículo. A partir do momento onde você está lá, você tem que se dispor de tudo, gente. Eu acho assim que você está indo lá porque você está, mais uma vez eu falo, você está representando pessoas, você está representando uma nação, você está, de certa maneira, representando o seu país. E na hora em que a peteca vai arder mesmo, né? Na hora em que a jeripoca vai piar, a gente tem que ver um jogador com mais de uma Copa de experiência negar. Eu acho essa atitude a atitude mais bunda mole que eu já vi até então, sabe? E pior ainda que foi televisionado isso. Esse frouxo aí, esse bunda mole aí, simplesmente arregou. Não bateu e a Alemanha foi eliminada. Eu acho que entra muito uma questão de vontade, gente. Eu acho que entra muito uma questão de saber o que ele é para uma nação. E com base nessa frouxidão, ele abriu portas para um outro jogador com zero experiência bater e errar.
Então a culpa passa a ser dele também, né? Houve outros jogadores também que se negaram a bater, né? Parece que, mas todos eles jovens e primeira vez em Copa, né? Então, minha cobrança vai para todos, mas principalmente com relação a esse Goretzka, né? Que está num time, num baita time, no Bayern de Munique, inclusive, parece que vai sair, né? Depois de 8 anos no clube, né? Ele vai sair do Bayern de Munique, né? E, evidentemente, demonstrou uma das atitudes mais frouxas que eu já vi na minha vida, né? Que é simplesmente isso, gente. É simplesmente uma questão de um jogador que se omite aquilo que ele é pago, né? Porque quando um jogador, no meu modo de pensar, e isso se aplica tanto a pilotos de corrida quanto a jogadores de futebol, esses caras, eles nasceram para isso. Eles não fazem mais nada da vida. Eles não fazem absolutamente mais nada da vida deles. A vida deles é isso aí. A vida deles é jogar futebol. A vida deles, no caso de um piloto, é de pilotar um carro de corrida. E quando a pressão entra na mente desses caras, significa que a paixão deles, porque a pressão é um dos requisitos no futebol, né? A pressão está o tempo todo, porque você está, mais uma vez falando, representando alguém, representando algo, representando uma nação, representando um time, e você está ganhando para isso. Então, a partir do instante onde você se molda a fazer uma só coisa na vida, você tem que se treinar aquilo que é de bom, aquilo que é de ruim, dentro daquilo. E a partir do instante onde um jogador se nega a cobrar um pênalti, significa que ele está se omitindo de uma responsabilidade. Significa que ele está cedendo a pressão. E acho que isso é vergonhoso para mim, brasileiro, vendo um jogador alemão arregar. Imagina para um alemão vendo isso. Ainda mais na situação que a Alemanha se encontra ultimamente. Então, essa atitude desses jogadores, mais especificamente do Goretzka, é a verdadeira representação da bunda molice, de um DNA totalmente derrotado, de um DNA que eu sinceramente não tenho palavras para descrever como é que esses jogadores, em especial Goretzka, vai colocar a cabeça no travesseiro ciente de que ele se omitiu de uma responsabilidade, de que se ele se omitiu de um dever, de uma missão que ele tem a cumprir para representar o seu país a ir a mais um jogo de mata-mata, diante da maior competição do mundo. Então, gente, para mim isso aqui é o verdadeiro significado de um DNA derrotado. De caras que infelizmente ou felizmente, aí vai de cada um, tem o DNA da derrota. Como é que você vai depositar as suas esperanças em jogadores que se omitem na hora em que a jeripoca vai piar? Acho que na vida tudo se baseia em responsabilidades. E a partir do momento onde você não faz isso direito, é porque você não está fazendo certo. Você não está à altura do que você é capaz. Então, gente, assim, sério mesmo, eu vi isso aqui, quando eu vi isso, eu fiquei incrédulo. Porque eu pensei nos jogadores do Brasil fazendo isso, gente. Pensa assim, algum jogador da seleção hoje fazer isso. Cara, é simplesmente inadmissível um cara diante de uma seleção que tem nome em Copas do Mundo. Os caras são campeões 4 vezes. Olha o peso dessa camisa. O brasileiro tem esse ódio pela seleção da Alemanha, o que é normal, claro, porque foram eles que meteram 7 gols na nossa cara
há 12 anos atrás. Sim. Você pode gostar, você pode odiar, você pode até rir, você pode até chorar desse momento. Mas eu garanto a vocês que estes jogadores podem muito bem, que tem esse DNA derrotado, que tem essa falta de brio, essa falta de vergonha na cara, essa falta de responsabilidade, infelizmente está em todos os times, talvez. Mas talvez pela primeira vez eu vi televisionado a frouxidão desses jogadores, que nem sequer são os jogadores que representam o meu país. Então a minha solidariedade aos alemães, que tem que infelizmente ver esses derrotados aí representando uma das camisas mais pesadas do futebol. Eu sinto muito porque infelizmente são esses caras aí que representam vocês. E eu peço a Deus que este momento não chegue ao Brasil, não chegue aos jogadores que estão hoje representando o Brasil, que não chegue aos times que nós torcemos. Porque infelizmente este DNA aqui, esses caras que recusaram, são frouxos, são bundões, são cagões, entendeu? No meu modo de ver. E nada vai me tirar disso, sabe por quê? Porque eu acho que, mais uma vez eu digo, disse isso 30 milhões de vezes nesse vídeo. Representatividade. Você está representando milhões de pessoas. Vocês estão representando uma camisa de peso. Você gosta ou não gosta da Alemanha? A Alemanha é sim uma camisa de peso. E ela é muito pesada para carregar esses minúsculos que vestiram a camisa da Alemanha no jogo de ontem. Ela é muito pesada. Eu não gosto da Alemanha, claro que não. Mas eu me solidarizo porque eu jamais iria querer, representando a camisa amarela, a camisa da seleção brasileira, frouxos iguais a esses jogadores. Principalmente aqueles que já têm outros anos de Copa em seus currículos. Principalmente. Porque esses jovens aí, a gente pode até falar alguma coisa. Ah, não, eles são novos ainda, eles ainda têm muito ainda a aprender. E lidar sob pressão é um fator importante. Realmente, eles errarem tem um contexto diferente, podem prejudicar a carreira deles. Mas aqueles que estão consagrados neste esporte, eles têm que ter esta missão em seu DNA. Mas, infelizmente, existem vários Goretzkas por aí. E ontem a gente viu isso representado na televisão. O Goretzka é só uma representação da frouxidão que muitos jogadores, infelizmente, têm. E que eles ganham muito bem. Eles têm uma vida de luxo, eles têm uma vida blindada, com o bom e do melhor, e ainda se omitem a isso. Porque tipo assim, vocês podem ter todo o talento do mundo, pode ter o empresário que for, pode ter habilidade de jogar bola que for, mas se não tiver responsabilidade, se não tiver brio, se não tiver vergonha na cara, se não tem coragem, nem sequer vista a camisa. Desculpa se o vídeo ficou um tanto longo e sem pé sem cabeça, mas eu particularmente penso desse jeito. Essa é a minha maneira de ver cada jogador que hoje representa a seleção brasileira, por exemplo. Eu peço a Deus que eu não tenha que ver um outro Goretzka na seleção brasileira. Porque é o cúmulo, entendeu? Não gosto da Alemanha, não gosto mesmo, de verdade, assim, sabe? Mas assim, não é a minha seleção favorita, mas assim, se algum alemão algum dia ver esse vídeo, não sei, sabe que eu me solidarizo, porque eu jamais vou querer ver um jogador frouxo, bundão, bunda mole, frouxo, sem DNA da derrota, igual foi esses jogadores, em específico o Goretzka. É por isso, sério mesmo, é por isso, e acho que pra mim, eu acho que de hoje em diante esse jogador Goretzka vai ser só conhecido só como um fã chamando ele, né? Que é o único fã que ele tem também, né? O único fã, né? Então, gente, é isso que eu particularmente penso, né?
Posso estar errado, lógico, mas é a minha maneira de pensar. Eu acho que temos que ter responsabilidades na vida, né? A responsabilidade nessa vida é tudo, tá? Então é isso que eu particularmente penso. Acho que a gente tem que ser representante, a gente tem que ser responsável, a gente tem que crescer na vida, a gente tem que ter, sabe, a gente não pode se omitir, sabe? É isso que eu particularmente penso, tá? Então é isso aí, senhores, é isso que eu tenho a dizer. Nem sei se eu vou postar esse vídeo. Se eu postar é porque eu, enfim, tive coragem de postar esse vídeo, porque é uma confissão muito pessoal minha, né? Assim, ainda mais de um assunto que não é lá o meu melhor domínio, né? Eu nem domino Fórmula 1, claro, né? Mas acho que futebol não. Eu acho que, modéstia à parte, acho que me considero que entendo mais de Fórmula 1 do que de futebol. Mas é isso que eu particularmente penso. E posso estar errado, e tudo bem quanto a isso, tá? Desculpa o vídeo longo, mas é isso que eu particularmente penso. Fortíssimo abraço a todos. Falou, pessoal, é nóis.